Missionária, eu queria que você falasse, né, eu sei que você já deve ter contado essa história algumas milhões de vezes, mas é a primeira vez aqui no nosso podcast Seja Luz, então, vou fazer essa pergunta, né. Você disse que foi se preparando mesmo antes de fato ir para o campo, a gente tem conversado muito sobre isso aqui até nos outros podcasts, né, a necessidade de fato você, por mais que você ainda não tenha certeza para onde vai, quando vai, a necessidade de você de fato se preparar, né, para poder servir com excelência. Mas eu queria que você falasse um pouco a respeito do seu chamado, né, como isso se deu? Você já pensava nisso desde muito tempo? Isso se deu, já depois de ter estudado enfermagem, antes, durante, como é que foi isso? Muito bom. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu me identifico com aqueles que estão em crise, que estão com dúvidas. Eu passei tudo isso aí. Eu falo sempre, gente, a gente já passou por essa estrada, então você fica em dúvida, será que Deus me chamou? Será que eu que estou me chamando? E a gente ora, e vai no congresso missionário, ouve as mensagens, ai meu Deus! Então, é bem interessante, mas eu queria dizer para você que está nos ouvindo, antes de mais nada, todos nós somos chamados, todos nós temos um chamado de Deus. Chamado e vocação, não é? É a mesma palavra na Bíblia. E Deus chamou todos nós, Paulo fala lá em Efésios e Romanos, somos chamados para ser filhos de Deus, somos chamados para ser da família de Deus, somos chamados para ser filhos. Então, esse chamado, todo cristão tem que ter compromisso, não é assim, vida de fofo, tipo, eu quero só minha salvação e o resto, né? Não, todos somos chamados para se envolver com o que Deus quer fazer no mundo. Todos, então, além desse chamamento para pertencer a Deus, então também somos chamados todos para servir, todos. E agora aí entra também o tema da vocação, é que no assunto não é esse, mas recebemos vocações diferentes. O pastor recebeu uma vocação pastoral e alguns recebem a vocação missionária. Então, para você saber se Deus te chamou, foi assim comigo. Então, é um congresso, você vai ouvindo, vai se envolvendo, lê livros, se interesse, vai nos sites. A melhor forma de você tirar dúvidas é vai por eliminatória. É igual doença. Será que eu estou com dengue? Bom, então, peraí, eu tenho isso, sinto aquilo. Você vai tirando. Então, na vocação também você vai eliminando coisas. Ai, Senhor, fala comigo. E se você sente muita emoção quando você ouve uma mensagem missionária, você sente o teu coração queima, você fala, é isso que eu quero para a minha vida. Se mais nada satisfaz você, nada vai te dar aquela alegria. São várias coisas juntos. Quando você para pensar assim, eu toparia o X tempo da minha vida ficar longe daqui, e se a junta quiser me mandar para a Amazônia ou para Cracolândia, topo, Senhor. Então, assim, a vocação missionária dá em você aquele sentimento de topo tudo. Sim, Uhum. Senhor. Então, vai. Agora, claro, tem os medos, né? Todos nós temos medo, isso faz parte. Não pense que você não é vocacionado. Todo mundo tem. Eu tinha muito medo. A gente. Então, é você estar nesse caminho, você vai orando e Deus vai revelando mais e mais para você. Então, claro, para alguns tem uma coisa específica, um sonho. Tem gente que teve um chamamento assim, abriu a Bíblia, pois vai tal, né? Veio um anjo do céu. Às vezes pode acontecer, mas normalmente Deus vai falando com você no dia a dia. Então, o conselho de velha que eu dou é leia a Bíblia diariamente, ore, fale com Deus. Então, é nessa vida de ouvir Deus, falar com Deus, ler a palavra, que a palavra ele fala com você. Aí ele vai falando. Porque tem gente que diz, não sei, qual a vontade de Deus, mas a fofa não lê a Bíblia, o fofo, né, também. Então, é muito importante, né, a leitura da palavra. Mas eu poderia falar muito aqui, não quero tomar muito teu tempo.
Não, imagina. Mas eu acho que as pessoas querem saber como foi para você, assim, foi nesse processo, então, foi dia a dia, Deus foi revelando para você que ele queria você no campo. No dia a dia, por exemplo, aí eu fui fazer teologia. Tem gente que fala assim: não, eu não quero estudar nada, não quero fazer nada porque as almas estão morrendo, sabe? Sim, desde que eu também me apresentei, as almas estão morrendo sempre. Jesus falou: os pobres sempre tendes convosco, sempre vai ter. Então, eu fui para o seminário de passos de fé. Se por acaso depois você confirmar que não era isso, você não perdeu tempo também, você estudou. Então, eu fui para o seminário, ouvi aqueles cultos missionários, eu lia biografias, eu me interessava, ficava fuçando tudo quanto é congresso missionário e tal, conversava com missionários, escrevia, pedia conselho, marca café com missionários. Eu tenho meus famosos cafezinhos, sabe? A galera, ai, irmãozinha, tal, vamos, bora lá, um café, né? Então, tomar um café. O café, o que que é? A gente se encontra no shopping, na padaria, vamos conversar um pouco, né? Uhum. E foi assim, Deus foi falando comigo, minha mãe era contra, a família, você é louca, e se a tua família é contra, não enfrenta, não queira vitimizar. Eu comecei a orar e Deus foi tocando no coração. A minha mãe fazia meio que campanha contra na igreja, sabe? Ela fazia aqueles montinhos assim, tal, com as irmãs, vocês, porque a Ana. E aí, até que um dia eu chamei minha mãe na cozinha e falei: mãe, não vou mais, porque estava terrível a pressão. Eu não vou mais. Mas a partir de hoje a senhora dá contas da minha vida a Deus. Ela começou a chorar, falei: não, minha filha, vai. É. E acho que aí a ficha dela caiu, o que ela estava fazendo. Ninguém vai barrar você de fazer o que Deus quer. Se submeta com carinho, com amor e oração. Também não pode dizer: ai, minha mãe não deixa. Não, também, né? Então, ore e Deus vai falando. Então, a vocação se revela assim, nesse desejo no coração, nessa caminhada diária com Deus, nas confirmações que você vai tendo. E aí chega um ponto que você pensa assim: parece que nada, nada te faz feliz a não ser que. Eu terminei casamento, porque eu vi assim: será que eu quero casar? Eu vou fazer isso, eu vou ficar longe então, aí, quando você para pensar, opa, não, não, nada vai me separar. Aí você sabe que você tem um chamado. Não estou dizendo que vocês vão ter que escolher entre o amor e. Mas às vezes é uma certeza que te dá que você fala assim: aqui é o meu lugar, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Né? Então, a vocação, a certeza vem de várias formas, Sim. família, etc. Né?